You will start. Okay, thank you. Thank you. So she'll start right now. Alô? Abre pra mim. Alô? Agora foi. Boa noite. So, good a gente já vai evening. começar. We'll start. Temos aí uns 15 minutinhos para esse pessoal chegava a tempo. Obrigada pela presença de todos. So thank Meu you all nome é for Ana Carla coming. My name is Fonseca, Ana Carla também conhecida por Fonseca. Cainha. Eu sou economista, urbanista, economist, mentora urbanist. deste projeto e tenho o prazer de apresentá-lo. Conexões Criativas, uma realização do Instituto Pensarte, uma organização social do Estado de São Paulo. Já está na sexta edição, teremos mais duas até o final do ano, alguns dos rostinhos aqui que já apareceram da outra vez. E bem-vindos e re-bem-vindos. A proposta de hoje, como vocês viram pelo convite, é discutir os polos audiovisuais e a sua participação na cidade como elemento de transformação, não só do ponto de vista econômico, mas também com seus aportes sociais, urbanísticos, turísticos e culturais. Nós escolhemos dois representantes de experiências das mais emblemáticas do mundo, como normalmente fazemos por este projeto, que nos nossos encontros mensais, as experiências de Toronto e de Buenos Aires. Infelizmente, ontem à noite nós tivemos um problema de visto com o palestrante de Toronto, Joe Mazei, que muito gentilmente, inclusive, se dispôs a participar conosco por teleconferência, então, por isso que ele está ali na telinha pequenininha, e nós vamos acompanhá-lo, portanto, com toda a apresentação que será exibida na tela maior, com a intérprete, a Joana, que, de novo, nos brindará com seus serviços sempre competentes. O John Mazei é conselheiro sênior do setor de tecnologia em Toronto e o seu trabalho tem por foco o crescimento do segmento de audiovisual, que lá, como vocês verão, eles trabalham muito mais na linha de cluster digital do que de cluster audiovisual, já que as fronteiras entre o audiovisual e o mundo digital estão cada vez mais permeáveis. E também com uma atração de investimento nesses polos de conexões tecnológicas pela cidade. A apresentação dele é riquíssima, vocês verão, ele traz tudo e mais um pouco, indicadores, estratégia, objetivos, todo o trabalho desenvolvido pelo Festival de Filmes nos últimos vários anos. Começaremos por ele, teremos depois de 30 a 40 minutos a apresentação do Henrique Alogado, de Buenos Aires, que eu apresentarei em seguida, também os seus 30 a 40 minutos, e abriremos no final por mais meia hora. Então, se vocês já forem elaborando as perguntas ao longo da apresentação, depois nós passaremos o microfone e ele nos seguirá também do Canadá. É um bom proveito, tenho certeza que vocês vão gostar. Joe, you have the floor. Utilize the voice for time being. Otherwise we'll be listening to me. It's going to be very disturbing for you. Okay, I'll turn off my audio. Então ele vai desligar o áudio, senão ele vai ficar me escutando muito. Okay, do you want me to begin? Fala para ele começar. Okay, my name is Joe Mazzi. I want to thank you for the opportunity to present Toronto as a creative city. E apresentar Toronto como uma cidade criativa. And I do apologize that I could not be there in Desculpar de não estar aqui presente em pessoa. So before I begin, when I quote the Canadian dollar, the Canadian dollar o dólar canadense is one American dollar. One Canadian dollar is about 2 Brazilian real. mais ou menos R$2. Está cortando um pouco o som, então eu vou esperar um pouco antes de falar. Esperar por ele um pouco. Okay, can we go to slide 2? Vamos para o slide 2. Right, thank you. A creative city. Obrigado. So in my Então, na minha apresentação, presentation, I will discuss
the context or the background for why Toronto was a creative city. Do histórico porque Toronto se tornou uma cidade criativa. In the second part of my presentation, na segunda parte da apresentação, I will discuss the entertainment production, discutir a which is film, de entretenimento. And then finally, I will discuss the Toronto International Film Festival. Eu vou discutir o Festival de Cinema Internacional de Toronto. And okay, so we can go to the next slide, please. Sabe? Eu pedi para ele esperar 5 segundos. Por causa do delay. So why Toronto as a creative city? Como uma cidade criativa. I've taken a look at 4 elements. Eu procurei 4 We have the elementos. people, As pessoas, which is the town world in Toronto. The enterprise is empresas, businesses, especially the small and medium-sized businesses. E mais especialmente os menores e os negócios de médio porte. And then I'm going to talk Então vou falar um pouco about the space sobre o that we espaço provide que to the fornecemos creative community. para And the connectivity a is the conectividade. ability for É a habilidade these groups to work together. para que esses grupos possam trabalhar juntos. So, Toronto is about Toronto 2.7 million people, tem 2,7 milhões de habitantes. and there's about 5 million in the 5 greater Toronto area. milhões, desculpa, cortou, eu não consegui escutar. It is Canada's largest city, É a cidade maior do Canadá. and it represents 1/5 Representa of Canada's gross domestic product. do GDP, do Produto Interno Bruto do Canadá. There's a great concentration Existe uma grande of concentração people de pessoas and financial resources in Toronto. recursos financeiros em Toronto. So the comment about the talent is that Comentário sobre o we have talento people from all around the world que há coming pessoas to do mundo Toronto. inteiro que vêm para Toronto. These new immigrants start new businesses every day. Imigrantes começam novos negócios todos os dias. So more than half of Toronto's population was born outside Canada. Da comunidade de Toronto, das pessoas de Toronto, nasceram fora do Canadá. And right now, E agora, the amount of small business is remarkable. a quantidade de negócios é imensa, é impressionante. Hello? Hello. Hi. Okay, so I'm back online. Yes, you are. Okay. Do they want just without the audio, I think? Without your image, you mean? Without the video? Okay. Leave So- the audio, yes.
Hi, we can hear you. Okay. So this is just audio now, correct? Yes, just the audio. Oh, okay, let me continue then. Okay, so what slide are you on? Why Toronto? Yes, why Toronto? Okay, just go ahead. Okay, so with regards to the space, Ao espaço, the city has created incubators criou incubadoras for fashion and design, para design e para moda, food, alimento, small beverages, bebidas em pequena escala, beverage incubators, and a number of information technology incubators de incubadoras as well. de TI também. And all of our academic institutions have added space for graduates and students. Espaço para as pessoas que estão na graduação das universidades. So right now, every year between the colleges and universities, Universidade, there are over o que eles chamam de over college, 10,000 graduates 10.000 alunos de graduação in the creative industries. nas indústrias criativas. And this activity in the public Essa sector atividade no setor público has been matched by the private sector. foi ao encontro do setor privado. A number of private career colleges Inúmeros universidades de carreira who are specializing in digital media, especializadas em mídia digital. and there are a number of companies who are Inúmeras empresas funding small business or startups. Estão provendo, estão financiando as startups ou as pequenas empresas. So a private company São uma empresa will fund particular. about $50,000 Canadian Sim, vai usar como para financiamento $50.000 canadenses to 6 or 7 para companies 2 até 7 empresas for about 3 months, por 3 meses and then increase the amount to $100,000 for another 6 months. esse volume para $100.000 para mais 6 meses. So in about a year's time, Então, após um ano mais ou menos, 6 or 7 companies 6 are ou ready 7 for the next round of funding. estão prontas para a próxima rodada de financiamento. So this enabled a tremendous amount of creative industries at the grassroots level. Que um grande número de empresas começassem a ser criadas a partir da base, a partir do início. So in the last 3 years, there's been a tremendous amount of private sector investment in culture Houve grande and the arts investimento industries. público nas artes e nos audiovisuais. So I walk throughout the city and I Eu passei cycle through most of the city, and I do get the feeling that there is an appreciation now for Na Toronto's verdade, as pessoas creativity. gostam da criatividade de Toronto. Existe uma apreço muito grande. There is a tremendous amount of investment in public arts, Investimento na arte pública, in the public spaces, nos espaços públicos, in the festivals throughout the city, festivais na cidade toda. and a tremendous amount of investment in the museums and art galleries. Museus e nas galerias de arte. And I would say that E eu diria que this has taken about 10 years for the city of Toronto to demorou mais de affirm 10 anos para a Toronto afirmar affirm its belief in culture and creativity. na criatividade e na cultura. Okay, if we could go to the next slide, Próximo slide. the full slide. O slide que fala sobre a força de trabalho. So it's number 4, the labor force, where it's highly educated, A força de trabalho tem muita educação e tem muita habilidade.
Right, so there are almost 80% of the labor force da força de trabalho has some post-secondary education, so past high school. Tipo de educação secundária, que a gente diria, tem algum tipo de educação do terceiro nível, como se fosse universidades ou coisas, cursos técnicos. And the City of Toronto has a higher rate than the province or the state. Do que o estado e as províncias ao redor dela. And Canada as a whole. E Canadá como um todo. The students are now graduating in software publishing. Alunos estão agora se graduando em publicação de software. Motion picture, video production. Filme, produção de filmes de cinema. Design. Broadcasting. O broadcasting, rádio. Performing arts and artists and writers. Escritores estão se tornando artistas de palco também, atores. If we go to the next slide. Próximo slide. The cultural diversity. So as you can see here, the three most spoken languages in Toronto are Chinese, em Toronto são chinês, italiano, Italian, and Portuguese. E português. And the rest of the world e o resto do mundo makes up about the other 60%. Os outros 60% desse gráfico. There are over 160 languages spoken in Toronto. 60 línguas sendo faladas em Toronto. And each cultural group has its own radio station, newspapers, seu próprio jornal, eles têm seu próprio estação de rádio, TV, radio, newspaper, canal de televisão, jornal novamente. And many cultural institutions. Tem muitas instituições culturais também, dentro de cada uma dessas línguas. And Toronto believes that this diversity acredita que essa diversidade cultural has increased the businesses and the creativity o número de negócios e a criatividade dessa cidade. More and more of Toronto's talent is cada vez mais global. O talento de Toronto é global. You will see many firms where a creative company has employees from around the world. Tem funcionários do mundo inteiro who work on creative productions. E que trabalham nas produções criativas. If we could go to the next slide. Próximo slide. So here the resilience over time. O tempo através a resiliência através do tempo. Is to show you Toronto's economy in 1990. Toronto em 1990. You will see that vai ver que 24% of the economy was based on manufacturing. Foi baseado na manufatura. If you could click on the slide. Se puder clicar no slide, por favor. You should see the numbers for 2011. Você vai ver os números de 2011 à direita. And so you will see there's a decline in manufacturing. Houve declínio na manufatura e na construção. But there has been an increase in aumento other sectors. Nos outros setores. And so many of the creative sectors have compensated for loss in manufacturing. Aumentaram e compensaram a queda na manufatura e na construção. And Toronto's economy has been fairly steady. Tem sido razoavelmente estável. And we did not see the same downward slide. E nós não like many of our American counterparts. A gente não tem visto, na verdade, uma queda como nossos conterrâneos americanos. And that's because the economy is very diversified. A economia é muito diversificada, por isso não houve essa queda. And of course, you know,
the manufacturing has gone overseas. Na verdade, passou para além mares, né? Está agora But Toronto's been fairly confident with the service industry. O serviço da indústria de serviços está muito confiante com relação a essa indústria. And our strongest sectors is the financial sector. Os setores mais fortes são financeiros. So where we have about 250 mil employees in the financial services. Pessoas empregadas nesse setor. In information technology, em TI, we have about 175,000. Temos 175 mil pessoas empregadas no setor. And in the cultural industry is about 150,000. 150 mil mais ou menos. And in the cultural industries, the rate of growth has been twice of the other industries. Foi muito maior do que naquelas outras indústrias. If we could go to the next slide. Próximo slide. The industry and how Toronto ranks in each of those sectors. A diversidade econômica e onde Toronto se encaixa no ranking dessas diferentes indústrias. So you will see that Toronto ranks well in a number of sectors. Bem ranqueado em muitos diferentes setores. However, we are not first. Portanto, não somos primeiro. So it's very hard for Toronto branding its city as number one in a particular sector. Em um setor específico. So many of you will be aware of Chicago as a windy city. Sabe que Chicago é uma cidade. Can you repeat that? Yeah, so people will probably be aware that Chicago has a brand known as a windy city. Tem uma marca como uma cidade grande que venta muito. Detroit as motors. Detroit como motores. Silicon Valley for California. Vale do Silicone para a Califórnia. Right, but Toronto has a challenge with its branding. Desafio com o branding deles. And that's because we have a very diversified economy. Economias muito diversificadas. But we're not number one in any of those sectors. Em nenhum desses setores. Now, there is a benefit to diversify benefício economy, de diversificar a economia. Where our economy has been fairly stable. Nossa economia tem sido razoavelmente estável. And we did not have the financial crisis to the same extent in 2009 and 2010. Em 2010, não passamos por isso. And with that financial stability, com essa estabilidade financeira, it has helped Toronto maintain its investment in the creative industry. Os seus investimentos nas indústrias criativas. So if we go to the next slide, where we talk about the cultural investment. Sobre investimento cultural. Toronto has been steady. Toronto esteve muito estável. And of course there is the concern from the cultural industries as to why Toronto does not put more into culture and creativity. Não investe mais na criatividade e na cultura. So we do not fund our culture and arts to the same extent as Montreal. Financiamos tanto a cultura e as artes como Montreal, por exemplo. However, we do have a tremendous amount of private investment. Muito investimento privado no setor. So if we go to the next slide. Next slide. So the cultural renaissance. A renascença cultural. Those are 5 new buildings that have been built in the last 5 years. Novos prédios que foram construídos nos últimos 5 anos. So over $1 billion Canadian dollars. $1 bilhão dólares canadenses foram gastos na construção desses 5 prédios.
And 1/3 of the $1 billion terço desse bilhão came from the provincial and federal government. veio do governo. The other $650 million 650 milhões de dólares canadenses came from the private sector. vieram do setor privado. So Toronto did not put any money into these new buildings. Na verdade, nenhum tipo de dinheiro, porque veio do governo federal, então Toronto em si não colocou nenhum dinheiro nessa construção desses prédios. So we've been very lucky to have the private sector Temos sorte de ter put in esse privado colocando a significant contribution to contribuição tão grande, our creative spaces. nossos investindo tanto nos nossos espaços criativos. So in my first slide I talked about the space and the connectivity. A conectividade e os espaços. So these public spaces have really added Na verdade, adicionaram a sense of pride in Toronto. Na verdade, fizeram que Toronto ficasse muito orgulhoso desses espaços. They also helped to market the city utilizar a cidade to creative and cultural people from around the world who want to come to Toronto. Para as pessoas que querem vir a Toronto para ver a cultura. And my role is to connect the cultural community, conectar a comunidade cultural, and the arts groups and businesses de arte e os negócios to the programming at these public spaces. Nesses espaços públicos. So we'll go to the next slide, the major events. Os maiores eventos. And in the last 5 years, we've had not only the public spaces have been built, but we've also had major festivals in Toronto. Públicos também tivemos grandes festivais, grandes eventos nesse espaço de tempo. And many of these festivals have been sponsored by the private sector. Muitos foram financiados pelo setor privado. There has been some money from the city of Toronto. O dinheiro foi dado pela cidade de Toronto. And then we asked the private sector pedimos ao setor privado to help out with the rest of the funding. Ajudar com o resto do financiamento. So the examples I have are the TIFF, são o TIFF, Toronto International Festival, que é o Festival de Cinema Internacional de Toronto. The Scotiabank Nuit Blanche, do Scotiabank Nuit Blanche. The city, it's an art festival. A cidade é um festival de arte. That runs from dusk until dawn. Que vai da manhã até o anoitecer. So about half of the city is closed off. A cidade fecha. To traffic. And it becomes an outdoor art exhibit. Torna-se uma exibição ao ar livre de arte. And the city, it starts at 8 p.m. Começa às 8 da noite. And into 5 o'clock in the morning, at 5 a.m. horas da manhã, então vai na verdade da noite até o dia. Right. So it's a very unique singular festival where we encourage the creativity and the art. Criatividade, as artes. We have these exhibits in the dark. Essas exibições no escuro. And we have them outside. E todos eles são ao ar livre. Right. So we try to bring what's indoor outside. A gente tenta trazer o que está dentro para fora. We also this year celebrate our 200-year anniversary. O bicentênio, nós vamos celebrar esse aniversário bicentennial. Of a war that we had with the United States. Na verdade, de uma guerra que eles tiveram contra os Estados Unidos em 1812. And this is I would say eu diria que isso é peculiar way for Canadians to celebrate. Peculiar de celebrar, que os canadenses têm de celebrar. A war that was done 200 years ago. Uma guerra que aconteceu 200 anos atrás, na verdade. Right. So we have a number of events throughout the whole year. Eventos o ano inteiro.
And we're trying to raise awareness of Toronto's history. Então, e tentamos fazer com que o conhecimento da história de Toronto seja mais divulgada. And again, this is an interesting festival because we have so many people from around the world. Temos tantas pessoas de outros países do mundo inteiro. And we are celebrating a war that would happen 200 years ago. Uma guerra que aconteceu, na verdade, 200 anos atrás. É uma celebração. The other festival that's very popular is Word on the Street. Os outros festivais que são muito populares são Word on the Street, que significa palavra na rua. Where we celebrate onde celebramos Toronto artists, poets and authors. E autores de Toronto. And the L'Oreal Fashion Week. E a semana de moda da L'Oreal. Is again a good example of private sector setor privado sponsoring our fashion and design sector, financiando o nosso setor de design e de moda, which is a good story where Toronto was a major player. Era grande player nesse setor. In the fabric and clothing manufacturing. Na manufatura de roupa e de tecido. So as the sector has evolved, à medida que o setor foi se desenvolvendo, and the routine manufacturing has gone overseas, e a manufatura passou a ir para os outros ser exportada, Toronto was able to develop its fashion and design sector. Pôde desenvolver o seu setor de design e de moda. So we have a number of fashion and designers from around the world e fashionistas do mundo inteiro em Toronto who have established their creative business in this. E estabeleceram e trouxeram seus negócios criativos para a cidade. So I want to turn to the next slide. Próximo slide. And I want to mention that the tax credits os créditos de impostos have been very important in our creative industries. Na indústria criativa. So those the tax incentives, os incentivos em impostos, are refundable são impostos credits, que são devolvidos. Which means that que a firm can receive uma empresa pode a payment or a check, cheque ou pagamento, even if their tax payment is zero. Mesmo que seja zero o seu pagamento em impostos. Right. So again, if a company does not owe any tax, they can still qualify for the tax credits. Se qualificar para ser candidatos para os créditos de impostos. And it's estimated that the tax credits estima-se que esses créditos de impostos can cover 55% of the labor do trabalho for major productions. Para produções das maiores produções, as mais importantes. And these tax incentives have been incentivos têm sido a driving force, uma força propulsora for Toronto's entertainment industry. Para a indústria de entretenimento de Toronto. So I'd like to turn now to the entertainment industry. Eu gostaria de entrar para a indústria de entretenimento. And talk about the next slide about the production sobre a produção in Toronto. Em Toronto no próximo slide. So Toronto, the production finally increased over $1 billion Canadian this past year. Esse último ano, o investimento de Toronto, os gastos com produção passaram $1 bilhão de $1 billion, you said? And this is a 25% increase from last year. 25% nesse último mês, nesse último ano. It has been the strongest year Foi o ano mais forte in the past 10 years. Nesses últimos 10 anos. And this is remarkable because our Canadian dollar o dólar canadense is now par with the American dollar. Está pareado com o dólar americano.
In the past, No passado, the Canadian dollar o dólar canadense was at 65 cents to the American dollar, 65 centavos de dólar americano. and right now we are par, Somos pareados. but we were still able to grow our entertainment business. Ainda vamos conseguir aumentar o nosso negócio no setor do entretenimento. Now, and the entertainment action here in Toronto, Essa produção de entretenimento em Toronto again, is another example of the private sector working together. da setor privado trabalhando juntamente com ele. The City of Toronto works with the film industry, Com a indústria cinematográfica, and we contribute to an office in Los Angeles. com um escritório em Los Angeles. So, Toronto and the private sector have an office in Los Angeles Tem um escritório em Los Angeles. that tries to attract new production to Toronto. Novas produções para Toronto. So if we go to the next slide, Próximo slide. we'll show how Aqui apresentamos como the production spending os gastos went de from produção 2001 to 2011. 2001 até 2011. O comportamento And desse you- gasto. You'll see during the financial crisis there was a decline in the entertainment production. Financeira houve um declínio na produção de entretenimento. And at the same Ao time, mesmo tempo, the Canadian dollar kept getting stronger and o stronger. dólar canadense ficou cada vez mais forte no mesmo período. The Americans tell us that they still wanted to invest in the Toronto entertainment production. So I'd like you to repeat that because your voice was cut. So the American still wanted to Apenas ele quer investir invest in the Toronto entertainment sector. no setor de entretenimento de Toronto, The talent, os talentos, the post-production facilities that we have in Toronto, os locais de pós-produção que temos em Toronto, and the digital and visual effects that we os have. efeitos digitais e in the visuais city. que temos, que produzimos na cidade. If we could turn to the next slide, the U.S. spending. So, agora o gasto americano em produção. This slide shows, however, O próximo how slide, dependent we are on the American investment. como dependemos do independent or dependent. Dependent. Isso mostra, os próximos slides mostram como somos dependentes do investimento americano na produção do entretenimento. So more of the $1 billion, more than De dólares half is from the U.S. A metade entertainment industry. vem da indústria americana de entretenimento. We have not had the same amount of success with Europe Não tivemos tanto sucesso com a Europa or other places in the world. ou qualquer outro lugar no mundo. And one of the reasons why Toronto does well is the language is the same as the United States. Uma das razões que, na verdade, Toronto funciona muito bem com os Estados Unidos é que a língua é a mesma. And I've been told that Toronto can look like a New York City. Pode parecer com Nova York até. Okay, I'll go to the next slide, domestic production spending. Gasto nacional com produção. And where you see that the Canadian spending in O Toronto gasto em was Toronto fairly stable. foi muito estável. Okay. Is there enough time to continue? Yeah, we have 2 minutes, I guess. If you want Okay. to go a little faster, I can just keep up with you. Okay. Why don't we go to TIFF? If we can go to the TIFF slide, and I'll quickly just talk about TIFF.
Vamos falar sobre TIFF rapidamente. So that should be slide 21 or 22. Slide 21 ou 22. TIFF, transforming the way people see the world, right? Right. So the important thing about TIFF O que é importante sobre a TIFF is that the public sees the movies and the movie stars. São os estrelas e os cinemas, o cinema e os cenários. But it has become a trade show for business in order to make deals for production. Um lugar de comercialização, de negócios para a produção de filmes. And TIFF is incredible for Toronto's branding. Para Toronto é como se fosse um branding. So, ironically, where all the sectors onde todos os do well, vão bem, it's difficult for Toronto to brand one of the para Toronto sectors. Fazer um branding de desses setores. However, when it comes to the culture and creative sector, setor criativo, the TIFF brand is throughout the world. Está no mundo inteiro, é reconhecida no mundo inteiro. And that has helped with Toronto. Isso ajudou muito a cidade de Toronto. As being seen as a creative and cultural city. Como cidade cultural e criativa. Okay, given the time, I think that covers. Eu acho que isso, na verdade, com relação ao tempo, isso cobre mais ou menos o que eu queria dizer. The presentation, and I want to thank you for listening. Pela presença. Ana Carla will say a few words, if you can just stay there. Sure. Okay. Várias coisas. Primeiro, a louvável iniciativa do Joe de conseguir passar para a gente o conteúdo, que é riquíssimo de fato. Essa apresentação vai ficar disponível no site do Pensarte para nós podermos acompanhar os números e vermos com mais detalhes alguns slides que inclusive o Joe não teve tempo hábil de apresentar. Mas algumas questões fazem a ponte com a próxima fala, que é a do Henrique. Acima de tudo, uma visão estratégica muito clara. É evidente essa ligação entre a economia, o espaço urbano, a criatividade, com uma diversidade que se beneficia, inclusive, da própria diversidade cultural que existe na cidade e que protege o país de atravancos e soluços econômicos, como agora, inclusive, que está assolando os Estados Unidos ainda. Por outro lado, como ele bem coloca, essa diversidade não necessariamente favorece que algum dos setores criativos, em especial, seja mais marcante ou que a cidade possa se apresentar como número um. Mas esse incentivo que eles fazem para incentivo fiscal para as produções e a contribuição do festival, que é o mais, não só o maior, mas um dos mais antigos que existem no mundo em promoção audiovisual, fazem inclusive com que a cidade se beneficie em outros aspectos. Não só pelo aporte da imagem, mas pelo impacto das produções que são rodadas na cidade, pelo incentivo à criatividade, pela absorção e capacitação de profissionais profundamente qualificados, como que ele colocou no início da apresentação, de profissionais que têm um nível de formação muito maior do que existe nas outras cidades do Canadá. Então é toda uma estratégia, como vocês viram brevemente, concatena-se entre o cultural, o econômico, o social e o urbano. E esse eu acho que é um dos grandes motes da fala do Joe e do caso de Toronto. Eu gostaria de passar a palavra agora para o Henrique. O Henrique já virou amigo nosso, nós sempre o sequestramos para São Paulo para fazer uma fala, em especial sobre design. E hoje a apresentação que vocês verão é inédita para a gente, porque é uma fala sobre, claramente, o audiovisual. O Henrique tem esses vários chapéus, é um dos profissionais mais gabaritados em economia criativa na América Latina, com presença em muitos dos seminários internacionais, como alguém que não só pensa esse assunto, mas o faz acontecer. Ele é diretor de indústrias criativas do governo de Buenos Aires, já há vários anos, e também é diretor do Centro Metropolitano de Design, que é uma referência na América Latina e de fato se posiciona como emblemático na nossa região. Ele é especialista em economia criativa e desenvolvimento de políticas, a favor do design e da internacionalização, tem um mestrado, está terminando outro, enfim. É alguém que sempre nos brinda com muito conhecimento, que além de tudo fala em português, é uma coisa incrível.
Só falta daqui a pouco eu mudar para cá e você mais brasileiro ainda. Henrique, obrigada pela sua presença. Agora show é com você. Bom, boa noite, gente. Vou tentar falar em português. Desculpa se você não entende, me para, eu tento de falar mais devagar. É segunda noite, muito tarde. Eu voltei ontem de uma viagem para um encontro de cidades criativas em Medellín, na Colômbia, e hoje vim para aqui. Então, me desculpa se fico um pouco cansativo. Falo daqui, de lá em cima, não sei. Somos muito poucos. Se você quer vir para aqui para conversar com a gente, está convidado. E se não, fique lá. Tudo bem para o streaming lá ou você quer que eu... Tá, ok. É você quem manda. Então, a ideia aqui é falar do que o governo da cidade está fazendo com o setor audiovisual. Mas, como a Ana Carla falou, eu sou diretor das indústrias criativas para a cidade de Buenos Aires. Também sou diretor do Centro Metropolitano do Design. Não vou falar disso agora, mas só para que você tenha uma introdução para o meu trabalho. O que a gente faz é apoiar os empreendedores e as pequenas e médias empresas da cidade de Buenos Aires na área audiovisual, cinema, televisão, publicidade, animação, videogames, na área editorial, de livro, na área da música, a moda e design em todas as formas, enfim, todos os setores criativos da economia, que em conjunto eles correspondem a perto de 10% da economia da cidade de Buenos Aires, está vinculado à economia criativa. 10% da economia, 10% do emprego da cidade de Buenos Aires tem a ver com a economia criativa. Isso muito. É perto do que é o turismo para a cidade, o comércio para a cidade. E é por isso que o governo da cidade, que é a prefeitura da cidade de Buenos Aires, tem uma área especial para apoiar a economia criativa. E o Centro do Design é um grande espaço no sul da cidade, tinha sido um mercado do peixe da cidade de Buenos Aires, e voltou para uma área que promove o design. São perto de 15 mil metros quadrados. A gente tem um equipamento cultural, mas também temos 40 incubadoras criativas. Incubadora é um espaço para os pequenos empreendimentos. Temos também 4 laboratórios de engenharia e design. Enfim, é uma cidadela da inovação, da criatividade, lá no sul da cidade de Buenos Aires. E a gente trabalha em 2 níveis. Um nível que é o curto prazo, é como a gente pode apoiar as empresas e os empreendedores com investimento, com aulas, com apoio para o comércio exterior, a promoção das exportações. E ao longo prazo que a gente está tentando fazer é que a cidade inteira vire para uma cidade criativa. E a gente tem um projeto que é um projeto de distritos criativos. No final da minha palestra vou ter um vídeo muito curto dessa política de distritos criativos. Mas para que vocês tenham uma introdução, a gente já começou a trabalhar na área tecnológica. Temos o distrito tecnológico da cidade de Buenos Aires, o distrito audiovisual, vamos falar do distrito audiovisual daqui a pouco, o distrito das artes e o distrito do design. A ideia é que a cidade, um bairro, não só um, mas o que a gente faz é escolhe alguns bairros da cidade e o que a gente faz é tira os impostos, as taxas
nessa área para as empresas criativas. Então é uma forma de conseguir que eles se empenhem para o distrito. Mas vamos falar disso agora, né? Próximo. Bom, eu tenho muitas fotografias da cidade. Essas fotografias, a maioria são do nosso catálogo da Film Commission. A Buenos Aires Film Commission, que é uma área que está na minha área, é encarregada de ir para o mundo para procurar os cineastas, os produtores que venham para a cidade de Buenos Aires a filmar. Então temos um catálogo anual com as imagens da cidade, também está lá na internet. Então eu tenho muitos aqui, fotos, não é muito larga, mas muito longo. Próximo. Temos aqui um pequeno problema de enquadro, mas acho que vocês... Isso está em espanhol, para que vocês pratiquem o espanhol como eu estou praticando aqui com muito esforço de segunda noite o português. Então, alguns dados da economia audiovisual da cidade. Está crescendo muito nos últimos anos. Temos perto de 420 empresas no setor audiovisual na cidade de Buenos Aires. 100 das 420 já ficam no distrito audiovisual da cidade. E a maioria dessas empresas produtoras, não só produtoras, é a cadeia inteira da indústria audiovisual, a maioria são pequenas e médias empresas. Não é a cidade, mas a Argentina é o quarto exportador global em formatos televisivos. Formato, você sabe que não é o conteúdo, é conteúdo, mas é uma ideia. Quando você está vindo a Voz, provavelmente você tem aqui a Voz brasileira ou todos os shows internacionais, esse é um formato. CQC, acho que você tem aqui CQC, ou tinha aqui, esse é um programa de televisão argentino que foi para o mundo inteiro. Então, isso é muito interessante, porque você não só pode exportar o programa de televisão, mas a ideia atrás do programa de televisão. Uma franquia. Você manda a ideia, depois também vai com um projeto para ajudar eles a desenvolver essa ideia em outro país. A maioria das exportações audiovisuais da Argentina fica na cidade de Buenos Aires. Perto de 70% da economia criativa do país está na cidade de Buenos Aires. Isso é ruim para a gente, porque vocês aqui em Brasil tem um país muito mais federal que a Argentina. E é a cidade um dos destinos mais escolhidos pelos produtores internacionais para filmar. Vocês foram para a cidade de Buenos Aires? Alce a mão. Quem? Todo mundo? Vocês ainda não, ainda. É muito linda a cidade. E é linda, mas também é uma cidade muito interessante, porque para um filme você pode virar a cidade como uma cidade europeia ou também uma cidade da Argentina, latino-americana. Agora mesmo tem muitos comerciais, publicidades, advertisements, não sei como se diz na câmera publicidade, propaganda. Tem muitas propagandas no mundo que estão sendo filmadas na cidade de Buenos Aires. É incrível como viajo com a televisão, encontro a cidade em muitas propagandas. Temos muitas produções. Durante o ano 2011, perto de 550 produções. Próximo. Bem, temos outra fotografia. Esse aqui faz parte de uma campanha da gente para que os cidadãos conheçam a sua indústria audiovisual. Então, o que fazemos isso é real, bem perto do Congresso da Argentina, em Praça dos Congressos, e é muito grande, Então, é para que as pessoas, os cidadãos conheçam que eles têm uma indústria audiovisual na cidade que é muito importante.
perto de 60 mil empregos na economia da cidade de Buenos Aires tem a ver com a economia audiovisual, de forma direta ou indireta. Então aí tem a informação em geral, etc. E agora estão fazendo isso em muitas filmações na cidade. Próximo. Então, está faltando aqui um pouco de informação, mas a ideia é, esse é o mapa da cidade de Buenos Aires. E aqui temos o bairro do Palermo. Tem um pedaço bem pequenininho do bairro de Palermo que se chama, é um nome ruim, né? Mas se chama Palermo Hollywood. E na verdade se chama Palermo Hollywood porque a indústria já fica lá. Eu já falei, 100 das 420 produtoras da cidade de Buenos Aires estão no distrito audiovisual. Então, o que a gente fez, a gente escolheu o Palermo Hollywood, mas também outros bairros da cidade que ficam perto do Palermo Hollywood, que são Colegiales, Chacarita, Paternal, Villa Urtuza, que é aqui, e que esses bairros são bairros muito pouco desenvolvidos. Palermo é muito rico, mas os bairros próximos não. Então, o que a gente quer é que essas empresas venham para aqui, que é uma zona, um bairro muito pouco desenvolvido. Então, a gente ofereceu uma lei que foi aprovada no final do ano passado, que é a Lei da Promoção da Indústria Audiovisual da cidade de Buenos Aires. Essa lei tem dois componentes aqui. Me ajuda aqui. É como um iPad. Estou fazendo assim. Entende? Isso. Venha para aqui. Então, temos dois componentes na lei. No primeiro, é que a indústria audiovisual foi formalmente reconhecida como a indústria para a cidade de Buenos Aires. Então, para a cidade, para o fisco da cidade, agora a indústria audiovisual é realmente uma indústria. E esse tinha sido um velho pedido da indústria para o governo, e ainda no governo nacional ainda eles não são reconhecidos como indústria. É importante porque as indústrias na cidade de Buenos Aires eles pagam menos impostos que os serviços. Então essa é para a cidade inteira, não só para o distrito audiovisual. E no segundo ponto foi a criação do distrito audiovisual da cidade de Buenos Aires, que é, como já falei, é essa área aqui, essa cidade inteira, e aqui em verde está o distrito audiovisual. Então, facilmente, para que vocês entendam, se você faz parte da cadeia de valor da indústria audiovisual, e a cadeia é essa, não é só a produção, mas é o desenvolvimento, a pré-produção, a produção, pós-produção e a distribuição. Se você faz parte dessa cadeia, e aqui embaixo, por favor, tem mais informação. Se você faz parte dessa cadeia, você não paga impostos locais nessa área. Obrigado. E não, porque também tem outros serviços que fazem parte dessa cadeia, que tem a ver com o alugamento de estudos, de equipamento para a indústria. Todas essas empresas, então é assim, se você é uma pequena e média empresa, você, pela lei, já é uma indústria. E as pequenas e médias empresas industriais na cidade, eles não pagam o imposto da renda da cidade. Mas se você é uma grande empresa, você não tem esse benefício. Então, mas se você é uma grande empresa da indústria audiovisual, aqui no distrito audiovisual não vai pagar os impostos locais.
10 anos se você é uma empresa internacional, 15 anos se você é de capitais argentinos. Você entende não? Todo mundo entendeu? Você pode perguntar, né? Então, essa é a ideia geral. A gente, depois vou mostrar o vídeo do distrito, já está fazendo isso aqui com o distrito tecnológico, aqui com o distrito das artes, no bairro da Boca, e aqui com o distrito do design, no bairro do Barracas. Geralmente, a gente está tentando desenvolver o sul da cidade, que o sul da cidade é mais pobre que o norte da cidade. Mas acontece que a indústria do visual já estava lá, então não dava jeito obrigar a indústria a sair de lá. Porque já está acontecendo o que a gente quer, que é a clusterização, que é o aglomeramento das empresas. E a ideia, atrás da ideia dos distritos criativos, é a ideia dos clusters. Se você quer ver um pouco mais disso, tem o Michael Porter, em Harvard, que ele estuda a ideia da competitividade com os clusters. E a competitividade se faz porque você tem perto não só as empresas, mas também as universidades, centros de pesquisa e os consumidores todos. Então, o que a gente está tentando com essa política dos distritos criativos é que a cidade vire mais criativa e que a cidade seja mais competitiva para as empresas da economia criativa. Próximo. Esse aqui é real e é uma propaganda que a gente teve nas ruas da cidade de Buenos Aires para que os vizinhos, os cidadãos, eles conheçam o distrito audiovisual e eles façam parte da indústria audiovisual, que é muito difícil, porque na verdade é que se você está no seu carro e se encontra com uma rua fechada porque você tem um projeto audiovisual, isso é ruim. Então a ideia que a gente está tentando aqui é que você tenha a ideia de que é ruim, mas também é bom para a economia da cidade, porque tem muito emprego que está relacionado à indústria audiovisual. Então temos isso aí com informação. Próximo. Aqui. Obrigado. Aqui para cima, por favor. Aqui. Obrigado. Aqui tem um mapa, o mesmo mapa da cidade, mais grande. Esse aqui é Palermo Hollywood, para quem conhece. E essa é a área mais rica do distrito audiovisual. E esse aqui é a área que a gente quer desenvolver. Esse é o cemitério da Chacarita. Lá está o Perón, no cemitério da Chacarita. E Gardel também. Então, o que vai acontecer, e já está acontecendo, esse projeto foi aprovado no final do ano passado, é que as empresas estão muito interessadas pela essa área, porque o preço dos espaços é a metade que aqui. Então, eles já têm um benefício aqui, mas é economicamente inteligente se mudar para aqui. É um muito grande distrito, temos perto de 800 hectares lá, muitos lotes, mas é importante que vocês entendam, isso é privado, não é público. O que o governo está fazendo é uma discriminação inversa, porque se você é da indústria audiovisual, você não paga os impostos locais, os impostos para a cidade aqui. Então é um incentivo para que você se mude para essa área. Mas após, se você quer se mudar aqui, tem que arrumar isso com o dono do local. Próximo. A indústria já está começando a se aparecer lá. Esse é o prédio da gente, que proximamente vai virar para o Centro Metropolitano Audiovisual. Agora é só isso. Eu só tenho grana para arrumar aí poucos escritórios para o time da gente e levar o time para lá, mas para o futuro vai ser o Centro Metropolitano Audiovisual. Já temos um projeto muito lindo, estamos procurando um investimento privado para o projeto.
Próximo. Então, como São Paulo, Buenos Aires tem todas as grandes empresas audiovisuais ficando na cidade. Esses são alguns deles. E a gente está sempre procurando novas empresas para investir na cidade. Eu estive no mês de junho em Miami e Los Angeles, na Location Trade Show de Los Angeles, com reuniões para procurar que eles investem na cidade. E também estamos o tempo todo em contato com as grandes empresas da indústria audiovisual, tentando eles para vir para a cidade. Não é fácil, todos os nossos países estão numa concorrência agora, tentando fazer isso. Mas é por isso também que a gente tem essa nova lei para ter um incentivo maior para isso. Próximo. Aqui. E o Distrito Audiovisual já tem uma relação direta com a cidadania. Esse aqui foi a primeira noite audiovisual da cidade. A gente arruma, eu sou encarregado também da noite das livrarias da cidade de Buenos Aires, que é um mundo muito lindo encontro, onde a gente fecha a Avenida Corrientes, que é uma das avenidas mais importantes da cidade, a Avenida Corrientes que sai para o obelisco da cidade de Buenos Aires, e a gente fecha a rua e tira todos os livros das livrarias para a rua. E tem espetáculos culturais no meio da rua a noite inteira. Então, com a indústria audiovisual, a gente está tentando fazer a mesma coisa, né? E essa é também na rua. E foi a primeira noite audiovisual da cidade. Esse aqui é Campanella, que o Juan José Campanella, que é o diretor do O Segredo dos Seus Olhos, o último Oscar para a Argentina. Então, não é fácil, né? Mas acho que é interessante que a prefeitura tente vincular a cidadania com a indústria audiovisual. Próximo. Aqui. E aqui tem também alguma informação do que a gente está fazendo no distrito. Essa foi a primeira. Lá em Buenos Aires temos um sistema de bicicletas gratuitas, que como acho que aqui tem, que é como a França, Paris, que você pode tirar uma bicicleta e levar e deixar no outro lado. Agora tem também uma estação de bicicletas no Distrito Audiovisual. E esse aqui é uma fotografia de uma reunião que a gente tem, que é o consórcio das empresas do Distrito Audiovisual. Então, o que estamos fazendo, convidando as empresas para que eles se organizem numa ONG, para que eles ajudem a gente a dirigir o Distrito Audiovisual. Então, eles agora têm essas reuniões uma vez ao mês, e eles discutem entre eles os melhoramentos que a gente tem que fazer no Distrito Audiovisual, a relação com as universidades, os investimentos, as próximas viagens para encontros internacionais, etc. Próximo. Bom, essa é uma informação geral da cidade de Buenos Aires e por que a gente acha que é muito importante que vocês investem na cidade de Buenos Aires. Todas as cidades temos essa informação para tentar os potenciais investidores. Mas na verdade é que Buenos Aires é uma das grandes cidades do mundo, temos na indústria audiovisual muitas universidades, já temos um fórum com todas as escolas e universidades que fazem parte da indústria audiovisual. A gente se junta com eles pelo menos uma vez ao mês para discutir o que quais são os desafios da formação na área audiovisual. Temos uma população bilíngue também, fala muito bem inglês, além de um pouco do português, como vocês podem ver agora mesmo. Próximo. Está todo mundo muito dormido aqui, é muito difícil fazer uma brincadeira com vocês.
Então, mais uma fotografia da cidade com a intervenção da indústria. Próximo. Vou deixar essa apresentação se você quiser. E também a Buenos Aires é uma das grandes cidades, como eu falei, em tamanho. Aqui tem São Paulo, número 10, Buenos Aires, número 13. Normal, Próximo. Bom, mais fotografias, o cabildo da cidade, o Clube Boca Júnior e uma rua da cidade com a indústria do visual. Próximo. Então aqui tem a informação bem concreta do que as empresas têm como o benefício no distrito audiovisual. Lá na cidade temos um imposto para a renda, um imposto ao valor agregado, mais um imposto para o bancário, e esse é o imposto mais importante dentro da cidade, que é ingressos brutos, não sei como faturamento. Ok. Então a gente tira esses impostos, os impostos locais, não os impostos nacionais. A gente não tem, a prefeitura não tem a faculdade para isso, mas tira as taxas locais. Também tem as outras taxas que a gente tira, que é o alumbrado, varrido, limpeza da cidade, selos, enfim, todos os impostos que você paga para a prefeitura, como indústria, a gente tira. Próximo. Outra fotografia, próximo. Também temos uma linha de financiamento, uma taxa preferencial do Banco da Cidade de Buenos Aires para as empresas do Distrito Audiovisual. Então, sempre a ideia é a integralidade, que todas as áreas do governo façam parte dessa política, para apoiar a indústria audiovisual. Próximo. Esse é o bairro São Telmo, onde a gente morava antes. Próximo. Então, além do distrito audiovisual, o meu time que trabalha com a indústria audiovisual, eles têm nossas tarefas são a Buenos Aires Film Commission, Opção Audiovisual, que é um programa virado só para as pequenas e médias empresas na área audiovisual. Buenos Aires Set de Filmação, BASET, que é a área que dá os permissos para filmar nas ruas da cidade de Buenos Aires. E o Centro de Atenção ao Investidor. Próximo. A Film Commission é a Comissão da Filmação. Esse é o catálogo da nossa Film Commission, que eu já falei que está na internet. Então você pode, se você está procurando uma locação para seu filme, para sua propaganda, então você pode ir para lá e procurar todas as locações da cidade de Buenos Aires na internet. E esse aqui é um das tantas. Eu trouxe aqui por causa de Toronto. Era que ele não está aqui, mas o ano passado a gente foi para Toronto. Eles fizeram um especial da cidade de Buenos Aires no Toronto Film Festival. E a gente vai para o Festival de Filme de Cannes, o Festival de Berlim, o Festival de Roma, o tempo todo. Faz parte do nosso trabalho e ajudamos as empresas da indústria audiovisual da cidade para ir para lá. Próximo. Essa é a informação das tarefas do Film Commission. Acho que aqui no Brasil não está muito desenvolvido a tarefa do Film Commission. Agora está começando. Tem alguns estados do Brasil que tem uma Film Commission. A gente faz parte de uma rede latino-americana de Film Commissions e tem alguma presença brasileira. E também tem lá em Itamaraty alguém que está tentando fazer a um nível nacional, mas ainda não tem uma Brazilian Film Commission, o que a gente entende. Acho que não. Film Commission, não. Você tem uma presença muito importante
nos festivais, em Cannes, e a gente se encontra com o Brasil. Mas não sei se vocês ainda têm uma nacional. Ah, é privada. Tá. Não, é legal, mas na verdade é muito mais importante ter o setor privado dentro. E é mais difícil que o setor privado investe na Film Commission. Mas a Film Commission, como todas as Film Commissions, está procurando trazer investimento e trazer os produtores para filmar na cidade, e a gente faz o acompanhamento para eles. Ainda a gente não tem lá na Argentina o que vocês têm aqui com os apoios econômicos para produtores internacionais, como o estado do Rio tem agora, que é muito forte. Ainda não temos isso. Próximo. Já está terminando, fiquem comigo. Esse é o primeiro encontro do Film Commission de Latinoamérica, no ano 2010, em Santa Catarina, que a gente fez parte, a informação das viagens da gente para o Festival do Filme Cannes, próximo, tudo isso é o trabalho da Film Commission. Bacet, como eu já falei, é o órgão que ele para os permissos para filmar nas ruas da cidade de Buenos Aires. E desde há 3, 4 anos, agora você vai diretamente para a internet, escolhe a rua e pode fazer essa burocracia tinha sido uma grande burocracia, agora você pode fazer tudo isso na internet em poucos minutos. Você paga para a prefeitura da cidade muito pouco, mas tem que pagar porque você está usando o espaço público e você paga pelo Banco da Cidade de Buenos Aires. Mas também o trabalho da gente não é só acompanhar as empresas, mas defender também os vizinhos, os cidadãos. Porque as produtoras, muitas vezes, a maioria das vezes, se a prefeitura não controla eles fazem qualquer coisa com o permisso. Fecham a rua o dia inteiro, molestam os vizinhos com o som dos grupos eletrógenos, etc. Então, também a gente trabalha para que eles respeitem a cidadania. Próximo. Temos esses programas, esse é um manual, que esse, na verdade, se você é um vizinho, tem aí uma filmação que está molestando você pode ir para a internet e esses são os direitos dos vizinhos, o que eles podem e não podem pedir para as produtoras. Então é um manual de boas práticas. E também o que a gente está tentando é que as produtoras, esse é um artigo, um jornal, e ele faz parte do nosso trabalho. Se todo mundo está escolhendo, todas as produtoras escolhem San Telmo para filmar. San Telmo, que vocês conhecem, é muito lindo, mas também se você mora lá, é ruim, porque o dia inteiro tem aí uma filmação. Então, o que a gente faz nessa área de Bacet é procurar outras áreas da cidade que são igual a San Telmo e muito mais tranquilas. Então, faz parte do nosso trabalho. Próximo. E como eu falei já, também essa ideia, esse é o prefeito da cidade de Buenos Aires, Maurício Macri, e esse é o meu chefe, o ministro do Desenvolvimento Econômico. Isso é muito importante, que o meu chefe não é o ministro da Cultura, mas o ministro do Desenvolvimento Econômico. A gente trabalha muito com o Ministério da Cultura, mas a área da economia criativa da cidade fica no Ministério do Desenvolvimento Econômico, porque na verdade que a gente tem empreendimentos e pequenas e médias empresas que tem que crescer, tem que gerar mais emprego. Então essa é uma tarefa fundamentalmente do desenvolvimento econômico. E as ferramentas da gente são do desenvolvimento econômico. Próximo. Eu já falei, a opção audiovisual é um programa virado para as pequenas e médias empresas. Temos muitas aulas para eles. As empresas da indústria audiovisual da cidade geralmente são muito criativas, mas não têm muita ideia, as pequenas empresas, do negócio. Como é o negócio?
Então, a gente faz aulas para eles do desenvolvimento de negócio. Temos também o financiamento para eles. Temos um edital para as pequenas e médias empresas e para os empreendedores. Enfim, a difusão, promoção, o fórum que eu já falei, educativo audiovisual, com todas as universidades e escolas audiovisuais, eles fazem parte do fórum da gente para conversar com eles sobre a realidade da educação. E agora temos muitas pessoas da América Latina que estão vindo para Buenos Aires para estudar lá, que é muito interessante. Próximo. Já comentei, esse é o Daniel Burman, é um diretor muito conhecido lá na Argentina. Então, o tempo todo estamos trazendo os personagens da indústria para conversar com as pequenas e médias empresas, com os empreendedores. Essa é a lei, a nova lei do empreendedor porteño. Os porteños são os habitantes da cidade de Buenos Aires, por causa do porto da cidade. Então, a lei do empreendedor porteño é uma lei que apoia as novas empresas. Você não paga impostos por 2 anos ao começar a sua empresa. É uma forma de que a prefeitura tem para apoiar você. Próximo. As aulas que eu já falei, essa é uma pesquisa que a gente faz, é do setor da animação, porque a gente também tem um observatório das indústrias criativas da cidade. Então, com o time do observatório, fizemos no ano passado uma pesquisa muito concreta para o setor de animação da cidade de Buenos Aires. E a gente também tem, o ano todo, temos os novos catálogos das empresas de televisão.